Oi para você que se liga aqui no Flash Score, sejam todos bem-vindos a um pré-jogo de Copa do Mundo. Começou a Copa e vem aí estreia da seleção Canarinho e estreia de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo de 2026 com a seleção brasileira. E aí, tá ansioso? Tá ansiosa? Pois é, a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho, Brasil e Marrocos. Antes, eu peço que você, claro, deixe o seu like aqui no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. E, aliás, eu vou deixar um QR Code também para você. Você aponta a câmera para cá para você ser encaminhado para baixar o nosso aplicativo e ficar por dentro de tudo, não só sobre a Copa do Mundo, mas sobre vários esportes. Como é jogo de Copa do Mundo, eu já vou convocar o nosso camisa 10. Eduardo Gerac, seja muito bem-vindo, meu querido. Começou a Copa, a expectativa da torcida brasileira tá lá em cima e vem aí, Edu, um Brasil e Marrocos todo especial para abrir essa Copa. Seja bem-vindo! Olá, Matheus. Olá a todas e a todos. Um grande prazer estar aqui, né, para esse pré-jogo especialíssimo. Afinal de contas, vai começar a Copa do Mundo para o Brasil, né? O Brasil tem esse jogo importante aí contra a equipe do Marrocos, né? E é a primeira vez, viu, Matheus, que o Brasil começa uma Copa jogando contra uma seleção africana. Tem isso também nesse jogo aí que a gente vai destrinchar a partir de agora. E também a gente já pode entrar um pouco já no contexto histórico, né? O Brasil, a última vez que ele perdeu um jogo de estreia, Matheus, foi lá em 1934. Ou seja, era um outro futebol, né? Era um outro mundo. Essa Copa foi disputada na Itália, né? A Itália nos anos 30 vivia sob o fascismo, né? O Mussolini, ele fez questão de fazer a Copa lá na Itália, né? Ele fez lá um acordo com a FIFA. E naquela época a Copa já começava nas oitavas de final. Então o Brasil ele jogou a primeira partida contra a Espanha, perdeu por 3-1 e já voltou para casa. Ele que foi de navio para a Europa naquela época, né? A Espanha ganhou por 3-1, o Iraragorri fez logo aos 17 minutos, o Langara fez aos 25 e aos 28. Ou seja, a Espanha começou muito bem aquele jogo, né? Com 28 minutos já estava 3-0 para os espanhóis. Aí o Leônidas da Silva, que está na nossa foto, na nossa imagem, ele diminuiu aos 9 minutos do segundo tempo. O Brasil ainda perdeu um pênalti naquele jogo. E aí depois caiu fora porque era mata-mata desde o primeiro jogo, desde o começo. A Itália, né, que foi campeã jogando em casa daquela Copa. A Espanha passou para as quartas, mas depois perdeu para a própria Itália. A Itália que naquela época, né, nos anos 30, seria bicampeão do mundo, né? Ela ganhou 34 e 38 e depois só veio ganhar nos anos 80. A Itália que é tetra, né? Assim como a Alemanha. Ou seja, como ela está fora da Copa esse ano, não vai poder nos alcançar. A Alemanha ainda pode alcançar o Brasil, claro, caso o Brasil não ganhe o Hexa, né? Então, assim, é só um contexto histórico para mostrar que os jogos do Brasil, pelo menos os primeiros jogos, nos últimos anos principalmente, não dá para dizer que foram tranquilos, mas o Brasil costuma começar bem, né? As Copas do Mundo, vamos ver se a história se repete agora lá na América do Norte. O Leônidas, claro, né? É o diamante negro, né? Na época até a Nestlé fez um chocolate, o diamante negro, em homenagem ao Leônidas da Silva. Ele que foi quem imortalizou a bicicleta, a jogada, né, de bicicleta. Tem uma discussão se ele realmente que criou ou não, parece que não, mas ele, vamos dizer assim, ele popularizou, porque ele usava muito esse artifício aí de fazer gol de bicicleta. Ele que, nessa época da Copa do Mundo, ele era jogador do Vasco, mas depois ele brilhou no Flamengo e teve uma passagem muito importante pelo São Paulo, né? O São Paulo que, vamos lembrar, em 34, o São Paulo ainda estava começando a sua história, tanto que os jogadores convocados pela CBF naquela oportunidade ainda foram como São Paulo da Floresta, porque o nome São Paulo só surgiu ali em 1935, né? São Paulo é de 30, aí quase acabou, teve uma divisão lá e depois em 35 para frente aí continua. Então são histórias da bola, né? Que é sempre interessante aí na Copa do Mundo a gente relembrar de tudo isso.
Mas Edu, tem um detalhe interessante que você trouxe. É a primeira vez que o Brasil vai enfrentar uma seleção africana numa abertura de Copa do Mundo, a maior Copa do Mundo de todas, e é uma seleção que vem com uma sequência muito grande de jogos sem perder. O time do Marrocos vem aí com muita qualidade, demonstrando um bom futebol. O que será que o Brasil precisa fazer para não tomar sustos no jogo de abertura, hein, Bom, Edu? aí é uma discussão muito importante, né? A gente tem até o último mapinha aí do Marrocos, né? Como ele jogou contra a Noruega, como ele começou jogando contra a Noruega, porque no segundo tempo mudou todo mundo, né? E aí, Matheus, não dá para fugir, né? O lado direito do Marrocos, a gente está vendo ali o número 2, que é o Hakimi, e o número 10, que é o Brahim Dias, né? O jogador que atua na Espanha. Ou seja, esse lado direito do Marrocos, sem dúvida alguma, é o mais perigoso aí para enfrentar o Brasil. Agora, e além disso, né, o Marrocos tem uma transição muito rápida. Nesse amistoso contra a Noruega, que eu tive o prazer de narrar aqui para a gente na Flash Score, foi isso, né? Foi muita correria. Sempre quando tem a oportunidade, a equipe marroquina aí já parte para o contragolpe muito rápida, né? De forma muito rápida. Tanto pelo lado direito, principalmente, que é esse lado forte do Marrocos, como também pelo meio, ou até pelo lado esquerdo. Inclusive, um dos gols marroquinos são exatamente assim. Bola lá do lado esquerdo, o primeiro gol, né? Porque foi 1-1, na verdade, foi um gol só. A jogada toda pelo lado esquerdo, aí tem a virada de jogo, o Brahim Dias estava entrando pelo lado direito, né? E aí ele faz um golaço, inclusive. O Brahim Dias que não estava no Marrocos na última Copa, né? Ele que estava em dúvida ainda, eu quero ir para a Espanha, quero ir para Marrocos, aí agora acabou escolhendo o Marrocos. Não, a seleção do Marrocos é um time complicado, viu? Assim, eu não estou naquele grupo que acha que esse grupo do Brasil é tranquilo. Não é, não. E esse primeiro jogo, principalmente, até por tudo que envolve, né? Uma estreia em Copa do Mundo, vai ser um jogo bastante complicado. E dá para prever aí, né? Muita dificuldade para o Brasil, principalmente nesse primeiro jogo. E aí a gente vai ter que ver também, né, toda a questão lá dos Estados Unidos, a questão climática, do calor, de tudo isso. Porque nesse amistoso Marrocos e Noruega, assim, o Marrocos deitou e rolou em termos físicos. A Noruega praticamente sumiu ali, ainda no primeiro tempo. Tava calor também, né? Então já foi uma partida disputada nos Estados Unidos. Então vamos ver aí também essa questão do preparo físico, né? Com certeza, até porque se eles mostram um preparo físico bom para essa alta temperatura, é isso que preocupa, porque a tendência dos jogos, né, como a gente tem visto até na abertura o México contra a África do Sul, é eles diminuírem o ritmo e a intensidade dos jogadores justamente por causa do calor, o desgaste físico é muito maior. Agora, e do lado do Brasil, Edu? Muito se falou no 4-2-4, o Ancelotti mudou tudo de última hora, e aí o que é que o Brasil pode fazer para poder estrear bem? Porque o peso da estreia é o seguinte: se você vence, você ganha confiança para os dois jogos. Se você perde, você entra nas próximas partidas com uma pressão sobrenatural, já que é tiro curto. Então, qual a estratégia que o Brasil deve usar, o time ideal para conseguir estrear bem? Bom, no caso do Brasil, tem essa discussão primeiro que acho que a gente precisa explicar aqui para quem está nos acompanhando, né? O Ancelotti tem dito que o Brasil joga no 4-4-2. Ele fala isso porque, assim, na Itália, né, na cabeça do italiano e tal, é um pouco diferente. Quando ele fala do esquema, ele está falando do esquema sem a bola. Então, realmente, tudo indica que o Brasil vai ter que se fechar, né? Não dá para, sem a bola, não dá para jogar no 4-2-4, porque senão vai ser um vareio, como foi contra a França no amistoso, né? Então, assim, tudo indica que o Brasil não vai ter só dois homens no meio-campo, mesmo quando tiver a bola. A previsão aí, né? Pelo que quem está lá, o Josias Pereira, o nosso repórter que está lá acompanhando tudo em loco, pelo tudo que vem vindo lá dos Estados Unidos, né? O Brasil vai jogar com 3 no meio. Então, assim, nesse campinho, esse é o time que começou o jogo contra o Egito, o último amistoso. Ou seja, o camisa 5 ali, né, que é o Casimiro, né, o Bruno Guimarães ao lado dele ali, e o número 20, que é o Paquetá. Então, esses três devem realmente rechear ali o meio-campo brasileiro, né? Você vê que essa aí é a posição média dos jogadores em campo. Você vê que o camisa 20 ali, o Paquetá, e o camisa 8, o Bruno Guimarães,
eles jogaram mais ou menos na mesma faixa do campo ali, ou seja, o que o Ancelotti está prevendo aí, né? Pelo menos até as coletivas ele já deixou, nas coletivas aí dessa última semana pré-estreia, ele já deixou meio que esquematizado. Ele disse que ele gostou demais do Vini Júnior, que é o camisa 7, né? Que jogou lá pelo lado esquerdo, ao lado do Rafinha, que é o camisa 11. Então, esses dois têm lugar cativo no ataque do Brasil. Ele não vai mexer nisso, pelo menos por enquanto. E aí, a outra peça ali da frente deve ser o Igor Thiago. Então, o Brasil vai jogar da esquerda para o meio, vai, com o Vini, o Rafinha fazendo ali aquela meia esquerda, o Igor Thiago mais centralizado, e aí na direita, o Paquetá vai ter que ocupar aquele espaço. Mas ele mesmo já disse, o Ancelotti, que ele sabe que o Paquetá não é um jogador tão aberto assim, para jogar como o Luiz Henrique joga. Então, eu acho que nesse início de Copa, pelo menos no começo do jogo, a tendência é isso. O Brasil com 3 no meio, né? O Casemiro, o Bruno, o Paquetá mais do lado direito, também tendo essa mobilidade aí para ocupar o ataque do Brasil do lado direito. E aí o Igor Thiago, o Vini e o Rafinha um pouco mais para trás. Quando o Brasil perde a bola, aí o Paquetá e o Rafinha vão ter que voltar para fazer aquela linha de 4. O Vini e o Igor Thiago ficam mais à frente. Deve ser esse o desenho do Brasil, pelo menos para começar a Copa, né? E aí, Matheus, a gente vai ter que ver como que vai funcionar as laterais, porque esse vai ser o grande problema do Brasil, né? Se jogar, por exemplo, o Douglas Santos pelo lado esquerdo, nesse nosso mapa ainda tem o Wesley, né? Porque ele não tinha se machucado ainda quando começou o jogo. E ele que ia fazer o corredor pelo lado direito com o Paquetá mais por dentro. Né? A gente vê aqui embaixo do nosso mapinha aqui, tem o número 2 ali, que é o Wesley, absolutamente livre ali para fazer aquele corredor. E aí o Ibañez, ou quem entrar ali... Ou o Danilo, né? Ou o Danilo, não vai fazer tudo isso, né? Não vai fazer esse corredor toda hora. Então, esse lado direito do Brasil, realmente, vamos ver aí como que o Ancelotti vai consertá-lo, né? Porque se o Paquetá joga mais por dentro e a gente não tem um lateral que vá até a linha de fundo, essa ponta direita brasileira, vamos dizer assim, pode ficar sem ninguém, né? Então vamos ver se tem aí alguma solução para isso ou não, ou se ele de repente vai começar desde o começo com o Luiz Henrique, né, que já jogou várias vezes por ali. Então essa é a principal dúvida na minha avaliação aí para essa estreia do Brasil contra o Marrocos. Beleza, jogo, claro, que você vai curtir aqui no Flash Score com a gente, Brasil e Marrocos, 7 da noite, 4h30 da tarde, a gente vai fazer uma super live, entradas ao vivo do Josias Pereira, do Fábio Azevedo, aliás, hoje eu tô no lugar do Fábio, porque ele vai entrar com a gente nessa live direto dos Estados Unidos, né, acompanhando tudo lá ao redor do estádio e dentro também, então a gente vai fazer uma super live aqui no nosso canal do YouTube Flash Score Brasil, o Eduardo Gerac vai participar com a gente, 4h30 de pré-jogo, para você ficar por dentro de todas as informações. 7 da noite, o Daniel Kaiser dá o recado na estreia do Brasil na Copa. Edu, grande abraço, amigo. Boa sorte pro Brasil, hein? Valeu, Matheus. Boa sorte pro Brasil. E também, ó, além de todas as informações aqui no nosso canal do YouTube, né, eu convido todo mundo também para entrar lá na nossa aba de notícias. A gente tá com uma produção muito intensa lá sobre, não só o Brasil, sobre a Copa de uma forma geral, tá bom? Um grande abraço. Valeu. Valeu demais. Pois é, baixe o nosso aplicativo. Vou colocar aqui mais uma vez o QR Code no cantinho da tela para você baixar o nosso aplicativo. E aí você corre lá para a aba Notícias, porque estamos tendo super produções lá no nosso aplicativo Flash Score, no site flashscore.com.br. Tudo especial em tempo real para a Copa do Mundo, tá bom? Obrigado pela sua companhia, boa sorte ao Brasil. E aqui no Flash Score você continua com a gente, porque você lê o jogo como ninguém.